Abramos a Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Leitura do primeiro verso ao verso de número 13. Hoje nós começamos uma série de exposições neste Evangelho de Marcos. E a primeira delas será feita agora. Marcos, capítulo 1, do primeiro verso ao verso de número 13. Diz assim a palavra do Senhor. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. E, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Até aqui, meus irmãos, vamos orar uma vez mais? Senhor, nós acabamos de ler a Tua palavra, e como dito há pouco, depois de nos dirigirmos a Ti, convocados pelo Senhor, é o Senhor quem se dirige a nós agora. Portanto, Senhor, a nossa oração nesta hora é: fala conosco. Fala conosco, Senhor, é o que nós te pedimos. Que o Teu Santo Espírito nos ilumine a mente e o coração, para que nós de fato compreendamos a mensagem do texto que acabamos de ler e assim, Senhor, o apliquemos na nossa vida. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, fala conosco, exorta-nos, corrige-nos, encoraja-nos, fala conosco, conforta-nos. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Meus irmãos e irmãs, qual a melhor maneira de começar a contar uma história? Qual a melhor maneira de iniciar um relato, um conto, ou mesmo um livro? Nós poderíamos extrair da literatura vários exemplos já tidos como clássicos, não é mesmo? Quem de nós nunca leu ou ouviu aquela velha introdução presente em muitas histórias? Era uma vez. Ou aquela outra, irmãos, igualmente conhecida: certo dia, muito tempo atrás. Enfim, há vários modelos, meus irmãos, presentes em narrativas infantis, de ficção, aventuras, na literatura fantástica e em toda sorte de outros gêneros literários. Mas como começar uma história sobre Jesus? Como começar um trabalho a respeito da pessoa mais importante que já pisou nesta terra? Como, irmãos, iniciar um relato das boas novas do próprio Deus homem? Hoje, todos nós estamos diante da escolha inspirada do evangelista Marcos. E vejam só a sua opção.
Por que não iniciar essa história da origem do Evangelho de Jesus Cristo com o mesmo termo presente na origem de tudo, lá no livro do Gênesis? Nada mal, não é mesmo? Exatamente o que lemos aqui no primeiro verso. Princípio. Princípio. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como lemos em Gênesis. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Isso já nos mostra um pouco do entendimento desse evangelista. Se no princípio de tudo Deus criou o mundo, com a encarnação de seu Filho, deu início à nova criação. Mas vamos voltar às questões, vamos voltar às perguntas. Quais fatos, irmãos, desse princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, registrar? Quais eventos iniciais que são imprescindíveis ao relato sobre as boas novas de Jesus? O seu nascimento, como faz Mateus? A predição do anjo Gabriel a Maria, como faz Lucas? Enfim, o que registrar no princípio das boas novas de Jesus e por que registrar tais coisas? Nesta noite, nós vamos olhar para os fatos introdutórios que foram de maneira inspirada, selecionados por Marcos para o princípio do seu trabalho, para a introdução do seu evangelho. Aliás, do evangelho de Jesus Cristo, relatado por ele. E a partir disso, meus irmãos, deste início, dessa introdução aqui registrada por este evangelista, nós aprenderemos 3 lições. Na noite de hoje, a partir desse texto, aprenderemos 3 lições. A primeira delas, que as boas novas que todos nós recebemos, o evangelho que todos nós recebemos, consiste do cumprimento de antigas promessas. A segunda, as boas novas que recebemos, o evangelho de Jesus que todos nós recebemos, consiste da realização de uma obra do Deus Trino. E terceiro e último, veremos que as boas novas que todos recebemos consistem de um alvo de fracassada oposição maligna. Cumprimento de antigas promessas, a realização de uma obra do Deus Trino e, por fim, um alvo de fracassada oposição maligna. Então vamos começar pela primeira lição. Vamos olhar para os primeiros versos que lemos. Para ser mais exato, do 1º ao 8º verso. E vejamos como aqui, meus irmãos, esse texto, essa introdução do Evangelho de Marcos, nos ensina que o Evangelho que todos nós recebemos, as boas novas que todos nós recebemos, consistem do cumprimento de antigas promessas. Vejam, é exatamente isso que vemos quando voltamos os nossos olhos para os primeiros versos que nós lemos. Isso porque, irmãos, notem que ao discorrer sobre o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como lemos no verso de número 1, a primeira escolha de Marcos nessa sua introdução é recorrer ao Antigo Testamento. Como lemos nos versos 2 e 3, vejam os versos 2 e 3, volte seus olhos para os versos 2 e 3 deste capítulo 1. Conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Vejam como Marcos dá início a esse evangelho de Jesus por ele mesmo relatado. Vejam, a mensagem aqui, meus irmãos, é simples. Se quisermos entender como as boas novas de salvação de Jesus começaram, nós precisamos olhar para o Antigo Testamento. Nós precisamos olhar para as profecias que no Antigo Testamento apontavam para este momento único da história, o momento da encarnação do Filho de Deus. Mas que profecias são essas? Bem, aqui nós vemos 2 delas, Malaquias 3 e Isaías 40. Ambas lidas no início deste culto, se você tem prestado atenção no culto que está
prestando a Deus. E em comum, nas duas profecias, Malaquias 13 e Isaías 40, nós vemos um anúncio, a predição, o anúncio de uma figura que viria para preparar o caminho para a chegada do Filho de Deus. Aqui, conforme citado por Marcos do Antigo Testamento, vemos profecias que anunciam a chegada de um arauto, de alguém que vem à frente do rei, dizendo às pessoas: o rei está chegando, o rei está próximo. E o que é que Marcos está querendo dizer ao registrar essas profecias? Que tudo começou com o cumprimento de antigas promessas de Deus. Isto é, tudo começou, o Evangelho de Jesus, o Filho de Deus, começou com o envio desse mensageiro prometido no Antigo Testamento. E quem é esse mensageiro? Vejam o verso 4, volte seus olhos para este texto, no verso 4, e vejam: apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Vejam, depois de citar as profecias do Antigo Testamento, Marcos agora está dizendo que essas profecias citadas, Malaquias 3 e Isaías 40, se cumpriram quando no deserto, é o que diz o verso de número 4, apareceu essa figura, um tanto quanto exótica para os padrões de hoje, muito embora de extrema relevância na história da redenção. Como conta o evangelista Marcos, meus irmãos, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, se deu quando um homem que vestia pelos de camelo, que usava um cinto de couro, cuja alimentação era composta de gafanhotos e mel silvestre, é o que nós lemos no verso 6, apareceu preparando o caminho do Senhor. Tudo se iniciou ali, é o que está dizendo Marcos aqui, quando esse homem, prometido pelos profetas, começou a pregar batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Batismo que atraía multidões, veja o verso de número 5, saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Enfim, irmãos, tudo começou ali para a manifestação do Filho de Deus. Tudo começou quando esse homem começou a reunir uma multidão, cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Multidão que vinha a esse homem no rio Jordão confessar os seus pecados, que por este homem era batizada naquele rio, numa espécie de cerimônia de purificação moral e espiritual, como nós acabamos de ler aqui no texto. E notem, irmãos, notem, percebam, de fato, alguém que veio para preparar o caminho do Senhor, como anunciado nas profecias, e não o seu próprio caminho. É o que Marcos deixa claro nos versos 6 e 7. Volte seus olhos para os versos 6 e 7. Qual era a pregação deste homem chamado João? E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então vejam, meus irmãos, qual é a intenção de Marcos aqui. Marcos começa o seu evangelho querendo dizer o seguinte: as boas novas de Jesus Cristo, Filho de Deus, começaram a se manifestar na história com João Batista. Foi ele quem, como profetizado, veio para preparar o caminho do Senhor, para anunciar a chegada do grande rei, para preparar a chegada do próprio Deus encarnado, de quem procede o Espírito Santo. Assim nós aprendemos aqui, meus irmãos, uma primeira lição para a nossa vida hoje. Já na introdução desse evangelho, já nesses primeiros 8 versos que lemos. O que Marcos nos ensina, inicialmente,
é que as boas novas que todos nós recebemos, que o evangelho que todos nós recebemos, o evangelho consiste do cumprimento de antigas promessas. Vou repetir, a primeira lição que aprendemos aqui é exatamente essa. As boas novas que recebemos consistem do cumprimento de antigas promessas. É para isso que Marcos está chamando a atenção aqui, quando cita as profecias e o cumprimento delas na pessoa de João Batista. Mas aí você pode se perguntar, e o que isso tem a ver com a minha vida hoje? Como isso se aplica à minha vida hoje? Há preciosas lições aqui para nós, meus irmãos, a partir desta primeira verdade. Vejam, a primeira delas, o evangelho que todos nós recebemos, as boas novas de salvação em Cristo, que consistem do anúncio de que Deus mesmo enviou seu Filho para morrer pelos pecados do seu povo, essas boas novas, às quais todos nós fomos expostos um dia, não são fruto de um plano tardio. As boas novas de salvação, meus irmãos, personificadas em Jesus, não são uma tentativa desesperada de Deus, como se Ele tivesse, de inúmeras maneiras, tentado salvar o seu povo, maneiras que, nessa leitura, teriam falhado. Nada disso. O que o Evangelho de Marcos nos ensina num primeiro momento é que o Evangelho de Cristo, que as boas novas que nós recebemos de Jesus, o Filho de Deus, são parte de uma única e poderosa história de salvação, arquitetada, planejada, antes da fundação do mundo. O novo começo em Cristo já estava pré-determinado antes do começo de tudo em Gênesis. Eis aqui a manifestação na história daquele que foi prometido em todo o Antigo Testamento. O que Marcos está nos ensinando, meus irmãos, é que nós não seremos capazes de entender o Evangelho de Jesus, Filho de Deus, se nós não olharmos para o Antigo Testamento. Isso fica ainda mais claro quando nós consideramos o público para quem Marcos escreve. Como concordam os estudiosos da Bíblia, desse Evangelho, para ser mais específico, Marcos escreveu para um público formado de gentios, formado por não-judeus, muito provavelmente moradores da cidade de Roma. E é bem provável que é de lá, de Roma, que Marcos escreve esse evangelho sob a direção do apóstolo Pedro. Então vejam, ao contrário de Mateus, que escreveu o seu evangelho para um público formado por judeus, mostrando no seu evangelho que Jesus é o cumprimento de várias profecias do Antigo Testamento, Marcos não tem essa preocupação, porque o seu público é formado por não-judeus. E nós veremos nesta série que nós estamos começando hoje aqui no Evangelho de Marcos, que são mesmo poucas as citações do Antigo Testamento no seu evangelho. São poucas. E que ele, Marcos, toda vez que cita costumes judaicos, faz questão de explicá-los detalhadamente para que o público formado por não-judeus entenda o que é que ele está querendo dizer. O que reafirma esse fato, que Marcos escreveu a um público de gentios, formado por gentios. Mas vejam, mesmo assim, mesmo escrevendo a um público formado por não-judeus, para Marcos é incontornável. Se nós quisermos entender o Evangelho de Jesus Cristo, nós precisamos recorrer ao Antigo Testamento. Nós precisamos recorrer às antigas profecias. E é isso, irmãos. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Todo. Foi ele mesmo quem disse: importa que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Tudo no Antigo Testamento, irmãos, aponta para Cristo. E é por isso que, citando profecias do Antigo Testamento sobre o mensageiro João, que Marcos começa assim o seu evangelho. Então notem o que nós aprendemos aqui. A nossa salvação em Cristo faz parte de um plano eterno, perfeito,
predeterminado. Deus nos ama eternamente. Deus traçou um plano eterno antes da fundação do mundo e nos incluiu nele. E no momento predeterminado, Ele enviou seu Filho para começar a consumar o que Ele já havia prometido em todo o Antigo Testamento, muito tempo antes de Jesus aparecer. O que Ele já havia prometido lá no Éden, em Gênesis 3,15, que um descendente viria para pisar a cabeça da serpente. Tudo o que aconteceu com Jesus aconteceu conforme está escrito. E aí, meus irmãos, sabe o que isso nos ensina? Sabe como isso se aplica à nossa vida hoje? Se foi assim com essa obra tão grandiosa, a obra da redenção, não será assim com todas as outras promessas de Deus? Ele não cumprirá todas as outras promessas que fez em sua palavra, se Ele cumpriu essas promessas tão grandiosas que apontavam para a vinda de seu Filho? Deixe-me dar exemplos. Não será assim com aquelas promessas que garantem que o seu povo é sustentado por Ele? Que o seu povo será sempre suprido por Ele? Não será assim com todas as outras promessas que garantem que o seu povo, apesar das dificuldades, terá sempre o Senhor ao seu lado? Não será assim, meus irmãos, na tua vida? Se Deus cumpriu as grandiosas promessas que apontavam para o plano eterno de redenção, Ele não cumpriria as outras, que garantem que Ele está contigo, que você não tem que temer, desanimar, que você não precisa ter medo do dia de amanhã, que você pode descansar nele, porque Ele dá o pão aos seus amados enquanto esses dormem. Deus cumpre promessas. A história de Jesus é a maior demonstração disso. A história de Cristo, a vinda de Jesus e do seu arauto, do seu mensageiro João Batista, confirmam isso, meus irmãos. A vinda dos dois confirma isso. Por isso, descanse em Deus, que promete, mas não só promete, promete e cumpre. Promete e cumpre. Descanse no Deus que prometeu te sustentar, te cuidar, te pastorear, te acompanhar, te guiar, te proteger, te santificar. Descanse no Senhor que prometeu concluir a boa obra que já começou na tua vida. Mas deixe-me fazer uma aplicação também àqueles que não são crentes, àqueles que não são cristãos. Porque essa primeira mensagem, meus irmãos, a de que as boas novas consistem no cumprimento de antigas promessas, também se aplica aos que não são crentes. E deixe-me dizer que a vocês que não são crentes, se há alguém entre nós que não é crente, que é tudo muito preocupante para você, se for este o caso. Porque dizer que Deus cumpre promessas implica dizer que Ele também cumprirá o castigo previsto para todos aqueles que não são do seu povo. Porque há um castigo eterno, previsto, pré-anunciado pelo próprio Senhor a todos aqueles que não são do seu povo. O próprio Antigo Testamento deixa isso claro. A alma que pecar, essa morrerá. Então vejam, irmãos, para uns, para os crentes, essa verdade traz conforto. Saber que Deus cumpre promessas traz conforto aos cristãos. Mas para os que não são crentes, para os que não são cristãos, deveria ligar o sinal de alerta. Porque Deus cumprirá todas as promessas, inclusive aquela que prevê o castigo eterno para aqueles que não lhe obedecem, para aqueles que não recebem este Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Onde você está nessa história? Naqueles que se alegram com as promessas de Deus ou naqueles que ligam o sinal de alerta quando conhecem, quando ouvem as promessas de Deus? Primeira lição aqui, as boas novas que nós recebemos consistem do cumprimento de antigas promessas. É a primeira lição que nós temos aqui, meus irmãos. Mas ainda há uma segunda lição.
Olhem agora para o verso de número 9. A partir do verso de número 9, nós temos a segunda lição que esse texto nos ensina. Vejam lá. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. No primeiro momento aprendemos as boas novas, o evangelho que recebemos. O evangelho consiste do cumprimento de antigas promessas. Mas agora há uma segunda lição, meus irmãos, nesses 3 versos que acabamos de ler. E é a lição de que o evangelho também consiste da realização de uma obra do Deus Trino, ou seja, da Trindade Santíssima, Pai, Filho e Espírito Santo. Vejam, Marcos continua aquilo que nós poderíamos chamar de introdução ao seu livro. E agora, na sequência dos eventos que estão sendo registrados por ele, nessa introdução, nós temos a narrativa do batismo de Jesus. Ou, para ser ainda mais fiel àquela que parece ser a intenção de Marcos aqui, nós temos a narrativa da confirmação da pessoa e obra de Cristo, da confirmação divina da pessoa e obra de Cristo. Percebam que no verso 9, irmãos, Marcos continua essa introdução com aquela expressão que é típica desse evangelho. Nós veremos isso à medida que formos expondo. Naqueles dias. Essa é uma frase de transição muito costumeira nesse evangelho de Marcos aqui, como nós veremos de hoje em diante. E a referência, irmãos, está ligada à atividade de João Batista. Então é como se Marcos dissesse: naqueles dias, ou seja, nos dias em que João Batista estava em atividade, nos dias em que ele estava batizando no Rio Jordão, anunciando aquele que viria após ele, dizendo que ele era infinitamente menor àquele que viria após ele, nesses dias da atividade de João, veio Jesus de Nazaré da Galiléia e por ele foi batizado no Rio Jordão. É o que diz o verso de número 9. Mas aí é uma questão aqui, não é? Se o batismo de João, chamado Batista, João Batista, era de arrependimento de pecados, como o texto mesmo deixa claro, por que Jesus, que não tinha pecados, teve de se submeter a esse batismo? Por quê? Se o batismo era de arrependimento de pecados e Jesus não tinha pecados, por que ele se submeteu a esse batismo? E a resposta, meus irmãos, é simples. Há muitas teorias sobre isso, mas a resposta mais simples continua a ser a melhor resposta. Porque Jesus, para cumprir toda a justiça, teve de se identificar com o seu povo pecador. É verdade, Jesus não tinha pecados para confessar, mas ele levaria sobre si todos os pecados do seu povo. Por isso, como dissera o mesmo profeta Isaías, sobre ele o Senhor fez cair a iniquidade de todos nós. Então vejam que para se identificar com o seu povo, para cumprir toda a lei, ele se submeteu ao batismo de João. Mas percebam que Marcos não quer chamar a atenção ao batismo propriamente dito. Ele só dedica um versículo a isso. O que é mais importante aqui, meus irmãos, e é para exatamente isso que Marcos está chamando a atenção, é o que vem depois, nos versos 10 e 11. São os eventos imediatamente subsequentes ao batismo que Marcos quer dar enfoque. Isso porque, como Marcos disse lá no verso de número 1, este é o evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Não é isso que ele disse no verso 1? Agora vejam, meus irmãos, que será na ocasião em que Jesus é batizado que o próprio Deus confirmará que aquele é o seu Filho. Vejam os versos 10 e 11. Logo, ao sair da água, ou seja, depois de ser batizado, Jesus viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Eis aqui, irmãos, a confirmação do próprio Deus Pai de que Jesus é mesmo o seu Filho, o eterno Filho de Deus. Eis aqui
aquele que é mais poderoso do que João Batista. Eis aqui, meus irmãos, a manifestação da obra do Deus Trino, da Trindade Santíssima, planejada na eternidade. O Filho, que está prestes a executar a sua missão, se submete à lei, se identifica com os pecados do seu povo. O Espírito desce sobre ele, capacita o Filho para o seu ministério, unge o Filho para cumprir todo o seu ministério de maneira cabal, completa. E o Pai, por fim, autentica, confirma e diz que nele, no seu Filho, está o seu prazer. As três pessoas da Trindade Santíssima, manifestas aqui, meus irmãos, na materialização da história do plano traçado eternamente por Deus. Traçado antes da fundação do mundo por Deus. Jesus Cristo, Filho de Deus, é agora confirmado assim pelo próprio Deus Pai. Que relato importante para uma introdução, não é mesmo? Que relato impactante para compor uma introdução, não é mesmo? E é por isso que Marcos registra esse fato aqui. E assim nós aprendemos a segunda lição. As boas novas, o evangelho que nós recebemos, todos nós recebemos, consistem da realização de uma obra do Deus Trino. As boas novas que nós recebemos consistem da realização de uma obra do Deus Trino. E notem, irmãos, as aplicações práticas para a minha vida e para a tua vida dessa verdade. Notem, o próprio Deus Trino, a Trindade Santíssima, nas pessoas do Pai, Filho e Espírito Santo, para a sua própria glória, elaborou e executou um plano perfeito de salvação, no qual eu e você estamos inclusos. Não é lindo isso? Não é lindo saber que o Deus Trino, a Trindade Santíssima, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a sua glória, traçou um plano perfeito no qual incluiu a mim e a você? Não é lindo saber disso, irmãos? Que pela graça você foi alcançada por essa obra. Que pela graça eu fui alcançado por essa obra traçada na eternidade pela Trindade Santíssima. Será mesmo que você tem motivos para murmurar sabendo disso? Quando as lutas batem à sua porta? Será mesmo que você tem motivos para duvidar um segundo sequer do amor de Deus por você, sabendo dessa verdade aqui? Será mesmo que você tem motivos para desânimo, tristeza, desespero, sabendo que o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade te incluiu num plano eterno de salvação? Tem motivo, será, para desânimo, para desespero, para tristeza? Isso já não lhe basta para viver para a glória de Deus, para se alegrar em Deus para sempre? Vejam, irmãos, o quanto nós somos amados. O Deus Trino, para a sua glória, fez um pacto consigo mesmo, e nesse pacto incluiu a mim e a você, a minha e a tua salvação, e de todo aquele que nele crê, e crê somente nele. Mas deixe-me dizer aos que não são crentes também, essa belíssima lição só se aplica para os crentes, os que receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Esse plano, traçado eternamente, só se aplica àquele que crê. Portanto, se você não crê, ainda é tempo. Ainda é tempo de se arrepender dos seus pecados e de depositar somente em Cristo a sua fé. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o que escreve Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 16. E é nisso que nós cremos.
Então, a segunda lição, vejam que nós temos aqui. O Evangelho consiste de uma realização de uma obra do Deus Trino, da Trindade Santíssima. E como é bom saber que nós estamos inclusos nesse plano, não é? Vamos agora para a terceira e última lição, meus irmãos. Vamos avançar a terceira e última lição deste início, desta introdução do Evangelho de Jesus registrado por Marcos. E essa terceira lição está compreendida nos dois últimos versos que nós lemos, versos 12 e 13. Volte seus olhos para os versos 12 e 13. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Terceira e última lição, meus irmãos. O Evangelho que nós recebemos, as boas novas que nós recebemos, consistem de um alvo de fracassada oposição inimiga. Vamos ver agora o último dos eventos que são escolhidos de maneira inspirada por Marcos nessa sua belíssima introdução. Lendo os versos 12 e 13, nós terminamos essa abertura do Evangelho de Marcos com o relato da tentação de Jesus. Não foi o que nós acabamos de ler aqui? E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E notem só, meus irmãos, eis aqui mais uma característica da narrativa de Marcos. Vocês verão, à medida que nós passarmos alguns meses expondo todo esse evangelho aqui, que a narrativa de Marcos é ágil, é ativa, é imediata, ela vai direto ao ponto. É uma característica desse evangelho aqui. Ele é sempre narrado em movimento constante. E é o que nós vemos aqui, porque diz o texto que assim que tudo isso aconteceu no batismo de Jesus, logo, diz o verso 12, e logo, imediatamente, o Espírito o impeliu para o deserto. Ou seja, depois de se submeter ao batismo, irmãos, Jesus demonstrou toda a sua disposição, ou melhor, no batismo, Jesus mostrou toda a sua disposição em cumprir a vontade do Pai. E aí, depois de ser confirmado, de ter a sua obra confirmada pelo próprio Pai, de ser capacitado pelo Espírito que desceu sobre ele como pomba, tudo estava pronto. Ele está pronto a começar o seu ministério. Seu ministério, sua obra, sua pessoa, já foram confirmados pelo Pai, e ele agora está capacitado pelo Espírito. Mas é lógico que esse lindo, esse eterno plano, agora visto na história, não iria passar ileso de oposição, não é mesmo? Nenhuma questão a ser resolvida com o diabo, com o inimigo das nossas almas, seria esquecida por Deus. É verdade, o diabo logo se levantaria em oposição e Deus resolveria a questão. O plano é perfeito, irmãos. Nada está fora do plano. Nada. Nele estão inclusas todas as questões. Então diz o verso 12 que o Espírito o levou para o deserto, o impeliu. Literalmente na língua grega, atenção aqui, literalmente na língua grega, a ideia é, o Espírito o empurrou para fora, o empurrou para o deserto, para confrontar o diabo. Vejam, é o mesmo Espírito que desceu sobre ele no batismo, que agora o leva para uma tarefa totalmente diferente. Uma reunião com Satanás no deserto. O Filho de Deus precisa ser testado. Como Israel, o povo de Deus no Antigo Testamento, lá também chamado de Filho de Deus, Jesus precisa passar pelo deserto. Se Israel ficou 40 anos, ele ficará 40 dias. E não é uma encenação. Ele será testado de fato, ele será tentado de fato, de maneira extremamente ferrenha pelo inimigo das nossas almas. Diz o verso 13 que a tentação foi tão ferrenha que era como se ele estivesse com as feras. Houve horror, perigo envolvidos nesse evento. E Jesus cederia às tentações do diabo? Como Israel no Antigo Testamento, ou mesmo Adão lá no Éden, cairia nas ciladas do adversário? Vejam, toda a história esplendorosa poderia ter um fim aqui, um ponto final triste aqui, se Jesus cedesse às tentações do diabo.
Mas o final do verso 13 nos diz que o que aconteceu não foi isso. Diz o final do verso 13: os anjos o serviam. Embora Marcos não explicite mais o que isso significa, Mateus diz o que isso significa, lá no capítulo 4, verso 11 do seu evangelho, que assim que Jesus venceu a tentação, os anjos o serviram. Portanto, a indicação aqui é de que Jesus passou pela tentação, foi testado pelo diabo, mas no final venceu. Não cedeu como ceder a Israel, não cedeu como ceder a Adão, lá no Éden. Jesus saiu vitorioso. Agora, irmãos, tudo está pronto para a história começar. O mensageiro veio, ele foi batizado, Jesus, capacitado pelo Espírito, confirmado por Deus, venceu a tentação. Agora tudo está pronto para a história começar. Nada melhor do que acabar uma introdução assim, né, meus irmãos? E a terceira lição que nós temos, o evangelho que todos nós recebemos, consiste de um alvo de fracassada oposição. Nós vamos encerrar aqui, pensando nas últimas lições práticas que essa introdução do evangelho de Marcos nos ensina. Olhem só, irmãos, como essa última lição se aplica à nossa vida. Essa verdade de que o evangelho, que as boas novas que nós recebemos, consistem de um alvo de fracassada oposição. Vejam, o evangelho que eu e você recebemos foi e continuará a ser alvo de oposição. Continuará a ser alvo de ferrenha oposição. Desde sempre, o diabo, o inimigo, tentou frustrar os objetivos eternos do evangelho. Desde sempre, pelo menos desde a promessa de Deus em Gênesis 3,15, o diabo tentou barrar o cumprimento da promessa que dizia que alguém da descendência da mulher viria para esmagar a sua cabeça. Desde sempre o diabo tentou barrar o cumprimento disso. Desde sempre. E não seria diferente aqui, na preparação de Jesus para a sua obra. Não seria diferente aqui ao tentá-lo. Mas notem só, irmãos, a oposição existe, sempre existirá, mas por causa de Cristo, da sua vitória, ela sempre será fracassada. Sempre será fracassada. O evangelho sempre será vitorioso. Portanto, irmãos, deixa eu pensar aqui com vocês sobre as aplicações disso. Quais são as tentações que têm te afligido? Quais são as tentações que têm te levado ao caminho do pecado? Com o que você tem lutado todos os dias na sua vida? Com o que exatamente você tem sofrido? Quais são as tentações que todos os dias batem à sua porta para tentar te afastar de Deus, para tentar fazer com que você peque, que você entristeça o Espírito Santo do Senhor? Quais são? Porque o evangelho que nós recebemos foi, é e continuará sendo, até a consumação de tudo, alvo de oposição. Mas deixe-me dar uma boa notícia para vocês. Oposição fracassada. Deus está contigo. Resista às tentações. Resista às tentações no poder de Cristo. O evangelho que você confessa é muito mais poderoso do que qualquer ataque inimigo. Do que qualquer ataque inimigo. Porque desde sempre a oposição foi fracassada. Cristo venceu, expôs principados e potestades, as forças do mal na cruz, expôs ao desprezo por causa do plano eterno de Deus. É exatamente por isso, meus irmãos, nós podemos descansar em Cristo. Sabe por quê? Porque o autor aos Hebreus diz que nós não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, o nosso sumo sacerdote, Cristo Jesus, foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança,
como aqui no relato de Marcos, mas sem pecado. E é por isso, pelo fato dele ter vencido a tentação, que nós podemos confiar nele. Nós podemos confiar na sua misericórdia. Como continua lá o autor aos Hebreus, Hebreus 4, versos 15 e 16, é por isso que nós podemos nos achegar confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Está difícil, está sendo tentado, está lutando contra o pecado e às vezes se vê derrotado por ele. Se achegue ao trono da graça de Deus. Se achegue ao trono da graça de Deus pelo poder de Cristo, confiadamente junto ao trono da graça e receba dele misericórdia. Jesus sabe exatamente o que você passa na hora da aflição, porque ele passou pela aflição. Jesus sabe exatamente o que você passa na hora da tentação, porque ele foi tentado em todas as coisas. E a boa notícia é que, ao contrário de nós, ele venceu. E compartilha conosco da sua vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo. É que escreve o apóstolo Paulo. 3 lições, portanto, nessa belíssima introdução de Marcos. As boas novas que recebemos consistem do cumprimento de antigas promessas. As boas novas que recebemos consistem da realização de uma obra do Deus Trino, da Trindade Santíssima. Terceira e última, as boas novas que recebemos consistem de um alvo de fracassada oposição inimiga. Que Deus nos abençoe, irmãos, nos ajudando a nos lembrar, não é? Nos ajudando a lembrar sempre de tudo isso que nós aprendemos aqui.